Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E nós vamos fazer agora a instrução para que vocês realizem aí com qualidade as atividades propostas durante a semana, do dia 8, né? Porque dia 7 é feriado, do dia 7, então, a 11 de setembro. O que aconteceu na semana passada, pessoal? Nós trabalhamos na semana anterior a imagem em movimento em propagandas em vídeo e refletimos um pouquinho qual a importância dessas imagens em relação à persuasão, né? Definimos aí o que seria persuasão, vimos o significado da palavra persuasão e aplicamos a reflexão sobre a imagem em movimento numa propaganda, ok? Bom, nesta aula nós vamos estudar aí a estrutura da propaganda. E o que vocês vão fazer na atividade 1? Analisar, refletir sobre a estrutura de cada tipo de texto. Perceber, o objetivo aqui é fazer vocês perceberem que cada tipo de texto apresenta uma estrutura. Há textos em que eu bato o olho e já sei do que se trata, certo? De que tipo de texto se trata, ok? Durante a nossa vida de estudos, de leitor, nós nos deparamos com vários tipos textuais, com vários gêneros textuais, né? Receita, conto, poema, notícia, enfim, nós nos deparamos com vários tipos. E muitos deles têm uma estrutura visual já bem conhecida, certo? Aí eu coloquei aqui para vocês uma figura que tem a palavra aí, título, lista de ingredientes, né? Nós temos uns tópicos aqui e o modo de preparo. E aí eu peço para vocês responderem, né? Que tipo de texto está exemplificado anteriormente nesta figura? Só por essa estrutura básica aqui, ó, a gente já sabe qual é o tipo de texto, não é isso? Letra C. Ao ver a estrutura, é possível saber de que tipo de texto se trata? Sim ou não? Só de ver a estrutura, a gente já sabe a qual tipo de texto ela se refere? Qual que é o tipo de texto? Aí vocês vão colocar aí que tipo de texto está se tratando. Tá? É bem facinho aí e vocês vão com certeza tirar de letra. E na atividade 2 nós vamos ler duas propagandas comerciais impressas e as partes que as compõem, certo? Aí na atividade A, no passo A, eu peço para vocês observarem as seguintes propagandas comerciais. Na imagem 1, nós temos a propaganda do Burger King, né? Quem nasceu só para ser Big nunca vai ser King. Então nós temos o texto verbal aqui em cima em destaque, né? Num fundo vermelho. No primeiro plano da imagem nós temos a imagem de um hambúrguer, de um pacote de batatas fritas, de um refrigerante. O nome do lanche, né? Upper duplo com queijo e bacon. E aqui no canto inferior direito nós temos a logomarca do Burger King e uma frase curtinha aqui, ó, a gente faz do seu jeito, né? Na imagem 2, nós temos uma linha de produtos Nativa Spa, terapia do caviar, né? Temos o destaque do lançamento, temos toda a linha, né? Para cabelos, shampoo, condicionador, creme, etc. Temos uma frase aqui embaixo, né? Um texto verbal, reparação absoluta para cabelos ultra danificados. Temos aqui em cima, no canto superior direito, a marca O Boticário e uma frase curtinha aqui, ó, acredite na beleza. Ok, pessoal? Bom, aí no item B, eu peço para vocês trabalharem um pouquinho a oralidade. Para isso, vocês podem conversar com alguém que esteja com vocês em casa ou com amigos em grupos de WhatsApp por meio de áudio, tá bom? Então discuta oralmente com alguém de sua família ou com amigos as seguintes questões. Quais informações cada texto utiliza? O que ele traz? O que cada texto, né? Imagem 1 e imagem 2, que informação que ela traz? Façam esse exercício
que eu fiz com vocês aqui, né? Quais informações? A verbal e não verbal, né? Onde esses textos provavelmente circulam? Geralmente um texto como este do Burger King circula em qual meio? Na internet? Será que é um panfleto? Em jornais impressos? Na TV? E este aqui da Boticário, onde pode circular? Qual que é o público-alvo? Né? Qual público-alvo esses textos buscam atingir? O que é público-alvo, pessoal? É um determinado segmento da sociedade para a qual se dirige uma mensagem, ok? Então, a gente tem um determinado segmento por idade, por gênero, por profissão, por estilo de música, enfim. A gente tem um público-alvo para o qual se dirige um texto, uma mensagem, tá bom? Qual que é o público-alvo que esses textos aí buscam atingir? Masculino, feminino, jovem, ambos? E aí, por que vocês acham em cada um? Resposta completa, tá, pessoal? Aí na oralidade. Que ideia cada texto pretende divulgar? Qual a relação entre a linguagem verbal e a não verbal para a construção de sentido de cada texto? Né? Que relação que há entre esse texto verbal aqui, por exemplo, quem nasceu só para ser big nunca vai ser king? A quem ele está se dirigindo, né? E qual que é a relação desse texto verbal com o texto não verbal? Com a imagem do produto, por exemplo, tá bom? Mesma coisa no Boticário. Qual que é a relação aí entre o texto verbal e a imagem, ok? Bom, com que propósito comunicativo, com qual intenção comunicativa esses textos são divulgados? É para as pessoas abraçarem uma ideia? É para as pessoas deixarem de fazer algo? Ou é com uma outra intenção que esse texto é publicado? Intenções comerciais? Quem sabe? Qual é o gênero desses textos aqui, pessoal? É uma propaganda comercial? É uma propaganda institucional? É uma receita? Qual será o gênero desses textos? Quais os veículos utilizados para apresentar os textos? Né? Pode ser apresentado na internet, em redes sociais, em outdoors, por exemplo, em panfletos, jornais, revistas. Quais são os meios que eles podem circular? Letra C. Para você, numa propaganda comercial impressa, o que seria o título? A imagem? O texto? O slogan? A assinatura que nós chamamos de anunciante. Para vocês, o que seria, né? Identifique esses elementos nas imagens 1 e 2, ou seja, vocês vão voltar aqui, ó, na imagem 1. Qual que vocês acham, qual parte do texto vocês acham que é o título? Qual parte vocês acham que é a imagem? Qual parte aí é o corpo do texto, né? Qual parte é o slogan? Qual parte é a assinatura, o anunciante? Aí vocês vão dividir isso aqui no caderno, tá, pessoal? Vão fazer direitinho, colocar a data, o nome da atividade, a semana da atividade, tá? E fazer essa tabela para organizar aí a reflexão de vocês, tá bom? Na atividade 3, nós vamos conceituar aí as partes que compõem a estrutura de uma propaganda comercial impressa. Então, vocês colocaram aqui o que vocês acham, vamos ver se confirma com esses conceitos que estão aqui embaixo. Como vocês vão fazer? Relacionando a coluna numerada com essas colunas aqui. Então tá lá, por exemplo, número 1, uma frase curta e atrativa ou impactante para chamar a atenção do leitor. Vocês acham frase, tá ligado a texto, né? Que isso é um slogan, ou é o corpo do texto, ou é um título? Ou é assinatura ou imagem? Imagem não dá, né, pessoal? 2, é uma das partes mais importantes do anúncio, pois a maioria das pessoas presta mais atenção nas imagens do que no texto. Acho que a resposta está aí, hein? E que precisa complementar a ideia trazida pelo texto. 3, é nesta parte onde está o anúncio em si. Um texto não muito grande que anuncia o que é o produto ou ideia, fala das qualidades e das vantagens, com frases atraentes e que convençam o leitor. Que parte da estrutura do texto é essa? É uma imagem, é um slogan, é uma assinatura?
é uma frase curtinha que se torna a identificação daquele determinado produto ou marca, como um cartão de visita. Uma frase que irá fazer todos que escutarem se lembrar automaticamente do produto que está sendo anunciado. Qual que é a parte dessa definição 4 aqui? É um slogan? É um corpo do texto? É imagem, título ou assinatura? E assim vocês vão fazer no 5 também. É o anunciante, o autor do texto. Né? Qual parte se refere a essa definição aí? Ok? E aí, na letra B da última atividade, eu peço que vocês mandem aí as dúvidas de vocês para ver se vocês conseguiram distinguir as partes da estrutura de uma propaganda. Se a gente perceber que não, aí a gente faz mais atividades relacionadas à estrutura do texto. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham um bom estudo essa semana e até a próxima.